Ambiente persuasivo. Quando você já tem a sua autoridade definida, você pode escolher um ambiente persuasivo que você quer, entre aspas, desde que naturalmente o seu público esteja lá. Então você pode trabalhar mais de um ambiente persuasivo, você pode mudar. Eu, por exemplo, se eu decidir parar de trabalhar com clínica odontológica e decidir trabalhar com um hotel, por exemplo, eu consigo construir minha autoridade do zero através dos 4 outros pilares. E aí depois eu posso, se eu quiser, ir para o YouTube, eu posso ir para o LinkedIn, eu posso expandir para outros ambientes persuasivos, mas eu preciso dos outros elementos, eu preciso da minha promessa. Então, o ambiente persuasivo, o que eu preciso? Aqui eu vou usar com base no Instagram, é mais fácil. O que eu preciso no Instagram? Eu preciso de pelo menos C4, conteúdo de quarta camada. Tá? Jefferson, o que é um conteúdo de quarta camada? Comunica com pessoas frustradas, ou seja, que já tentou, mas não conseguiu. Então, por exemplo, um cliente que já contratou uma agência, um cliente que já contratou um consultor de algum negócio, um cliente que já investiu em site, no geral, esse é o melhor tipo de pessoas para poder trabalhar. Então, por isso que eu falei lá no começo, eu busco trabalhar com clientes que já têm algum negócio, Google Ads, clientes que já têm de tudo, porque eu sei que ele já buscam investir nisso, então ele já tem o nível de consciência que eu preciso, eu não preciso ficar convencendo essa pessoa, tá? Então por isso que eu prefiro conteúdo de quarta camada, pelo menos um conteúdo de quarta camada. O que eu preciso aqui? Pelo menos um conteúdo, seguidores qualificados a menos de R$ 2, tá? Considerando que vocês não estão começando um Instagram do zero, sem seguidor, sem ninguém, então vai ser uma média de R$ 2. Conforme vocês vão aumentando a autoridade, vai ficando um pouco mais barato. Aí aqui a gente precisa pensar uma coisa chamada direcionamento do conteúdo. Tem o conteúdo útil, a gente tem o conteúdo de doutrinação e a gente tem o conteúdo de inimigo. O conteúdo útil, ele é um conteúdo que, no geral, você mostra os pilares do seu método. Um conteúdo de doutrinação, você mostra para o cliente a sua visão sobre um determinado assunto. Aqui você não tenta convencer, você mostra. Então, por exemplo, clínica odontológica, o pessoal investe muito em anúncio, Instagram. Então, eu posso, no caso, acreditar que é uma perda de tempo. Então, vou mostrar para o cliente, olha, investir em Instagram não é um bom caminho para você resolver esse seu problema aí que você tem, de captar mais clientes, por exemplo. Então, por exemplo, usando o exemplo de vocês, consultores de Google Negócio. Olha, para você conseguir cobrar R$ 1.000 por mês, por exemplo, porta a porta não é um bom caminho. E aí eu posso mostrar minha visão para vocês. Eu não preciso tentar convencer, eu vou mostrar minha visão. Vai ter quem concorda, vai ter quem taca a pedra em mim, tá? E aí, naturalmente, isso é questão de posicionamento. Se você tem um posicionamento forte, você vai compartilhar sua visão independente do quão forte ela seja. Aqui eu posso ter o inimigo. Ele justamente é muito parecido com doutrinação, só que aqui eu realmente taco a pedra. Então, por exemplo, dentro da questão de clínicas odontológicas investirem muito em Instagram, eu posso falar, olha, social media não é legal não. Se contratar social media vai quebrar sua clínica. E aí, naturalmente, eu posso ser um pouco mais agressivo. É um exemplo com vocês. Eu posso falar, olha, de novo, porta a porta, que eu posso transformar o porta a porta no meu inimigo. Eu posso falar, por exemplo, que vocês fazerem reunião é uma perda de tempo. Eu posso falar, ó, galera, não faz reunião, vocês vão perder o tempo, porque gasta muito tempo, vocês precisam ter muito volume, não sei o que, blá blá blá. Aumenta a autoridade de vocês e começa a fechar por WhatsApp e Instagram. Isso eu posso transformar no meu inimigo, não necessariamente precisa ser pessoas, tá? Então aqui eu posso, por exemplo, social media, eu posso falar que agências são inimigos de clínicas odontológicas, porque, por exemplo, eu já peguei cliente de clínica odontológica no ano passado, na época eu ainda não era focado nisso, mas eu já peguei alguns clientes antes. Pô, o cara, antes dele chegar em mim, ele já tinha trabalhado com 4 agências, tá? Então eu posso descer o sarrafo em agência, porque é comum que no mercado de clínica odontológica, por exemplo, o pessoal gasta muito dinheiro com isso. Elementos como, por exemplo, reuniões, investimentos ou qualquer tipo que seja prejudicial para o cliente. Então, eu tenho esses 3 tipos de conteúdo aqui, o direcionamento, no caso. O tipo de conteúdo vai ser sempre prioriza carrossel, tá? Só para deixar claro, ele gera muito mais autoridade, Uma coisa importante sobre o conteúdo útil, ele gera muitos salvamentos. Tá? Então, normalmente, ele tem mais salvamento até do que curtida, é bem comum. Tá? Outro dia eu mostrei um exemplo dos meus conteúdos, mandei o print, você vê que lá que a quantidade de salvamentos foi maior do que a quantidade de curtida, que gera bastante. Então, de inimigo, doutrinação, esse tipo de conteúdo aqui, não sei se é no português que tá certo, para os seguidores mais barato. Simplesmente porque é contra-intuitivo. Qualquer coisa que é contra-intuitivo, naturalmente que faça sentido, tende a gerar muita curiosidade. Então, a pessoa vai visitar o seu perfil, vai não sei o que, blá blá blá. Então, por exemplo, quando eu tenho um post no meu Instagram, como que eu faço para poder cobrar R$ 1.000 por mês com 6 meses de reconhecimento do Google Negócio? É uma coisa contra-intuitiva, porque é fora do padrão do mercado. Qual que é o padrão do mercado? Primeiro, sem recorrência, né, o padrãozão do mercado é cobrar ali R$ 250, R$ 300, estourando 400, sem recorrência. Então, tô falando, pô, que eu cobro 1.000 com 6 meses de recorrência, é uma coisa fora do mercado, é fora do padrão. Então, por isso, naturalmente, por exemplo, é um post que me traz sempre preparado. Mesma coisa, por exemplo, se eu for fazer um post para clínica odontológica, eu falar, por exemplo, cobrar
como que eu ajudei um cliente tal a cobrar 30 mil num procedimento de Invisalign. É um conteúdo que vai trazer muito seguidor qualificado barato, porque é contraintuitivo. É fora do padrão do mercado de clínica odontológica. No geral, custa 15 mil, entendeu? Então, naturalmente, quando eu trabalho uma coisa que é contraintuitiva, ela vai me trazer os seguidores qualificados. Naturalmente, se a pessoa não fizer parte do mercado, normalmente ela não vai nem olhar o post. Pelo menos lá no conteúdo C4, conteúdo se comunica, encontrar pelo menos um conteúdo que traga seguidores qualificados a menos de R$ 2, direcionamento. E naturalmente, galera, tem muitos outros elementos que eu posso trabalhar aqui. Talvez escrever alguns outros elementos aqui em relação à questão de bio. A estrutura ideal da bio, algum resultado que você tem, a sua promessa e um CTA. Tags. Começa aqui, método. Se você tiver case, naturalmente você vai colocar um de cases, um de caixinhas de pergunta. Ah, Jefferson, mas não tem ninguém para poder me fazer pergunta. Você faz pergunta para você mesmo e coloca para poder o pessoal ver que você tem autoridade. Naturalmente, conforme você vai fazendo isso, você vai crescendo um pouco, a galera vai começar a perguntar nas suas caixinhas. Então, comece aqui para você dizer com quem que você, para quem é o perfil, como você trabalha, como você fez, prova social, mais autoridade. Tem mais tags que dá para poder colocar, mas com esses quatro aqui, esses quatro aqui já está mais do que bom. Tá? E naturalmente aqui eu já consigo trabalhar um Instagram bacana. Então, se eu tenho 9 conteúdos mostrando como que eu resolvo o problema do cliente, e naturalmente tem essa comunicação na minha bio, tem essa comunicação no meu destaque, já é mais do que suficiente. Se dentro desses 9 conteúdos eu conseguir trazer seguidor abaixo de R$ 2, eu só preciso continuar investindo nesse post. Tá? Eu só preciso continuar investindo nesse post. Jefferson, e agora? Um funilzão massa aí para poder captar com esses clientes. Básico, chama a pessoa no direct. Eu não sei se acontece com vocês, que agora uma boa galera já saiu aqui, mas uma boa parte do pessoal que estava participando aqui, qual que eu estou apontando o nome, eu já chamei no direct já para poder conversar. Então, por exemplo, quando a pessoa te segue, você chama para poder trocar uma ideia. O mais básico que existe no mundo, simplesmente trocar uma ideia com a pessoa. E aí a gente começa a surgir o quê? O funil de relacionamento, o relacionamento básico. Então, ao invés de vender, você gera relacionamento com essa pessoa, você agrega valor. Então, como chega para a pessoa, troca uma ideia, como vão os negócios? Ah, eu vi que você trabalha, no meu caso que eu falo, eu vi que você trabalha com negócio, como vão os negócios? Já está conseguindo cobrar milão já com 6 meses de recorrência? Ah, nunca, o que você acha que está faltando? Ah, tá faltando isso, isso. Cara, na verdade, o que tá faltando aí é coisa X. Mesma coisa com o cliente. Então, já está conseguindo atrás, já está conseguindo cobrar R$ 5.000 no seu procedimento? Não, o que você acha que está faltando? Relacionamento básico. Aí é o mais básico.